está desequilibrada, está disfuncional nos espaços humanos, certo? E esses espaços humanos, muitas vezes, eles avançam, né, para o ambiente natural, então é preciso a gente trabalhar mais com a questão da conservação dos ambientes naturais, a questão do consumo de animais silvestres, que isso é muito sério, inclusive aqui no Brasil nós também consumimos, né, os animais silvestres, eles são consumidos aí como caça, e a incapacidade que a gente tem de conter os impactos de uma epidemia como essa, principalmente nas grandes metrópoles, né, urbanas. Então, essas são algumas das situações que criam uma ambiência, né, para uma pandemia provocada por um vírus se estabelecer. Existe algo que eu achei interessante, que eu vi num vídeo de um rapaz chamado Sérvio, que está um pouquinho mais lá na frente, eu tenho o nome dele completo, que ele fala da questão ecológica do isolamento social, que é para além dessa situação do achatamento da curva e da gente conseguir desafogar os sistemas de saúde, mas que quando um novo parasita ele invade o hospedeiro, ele encontra esse parasita sem imunidade. Então, esse parasita ele vai se desenvolver e vai se desenvolver de uma forma, digamos, mais agressiva. E essa linhagem, né, agressiva, ela vai se espalhar pela população. E com o isolamento, com a contenção do espalhamento desse vírus, digamos assim, essa linhagem agressiva, ela passa a ter menos continuidade. Essa pandemia, ela também evidencia uma relação de causalidade maior, né? Uma relação de causalidade, na verdade, com a questão das políticas ambientais, que nós precisamos dar mais atenção a essas políticas ambientais, tanto a nível nacional como a nível global. E ela se entrelaça, né, com a questão das políticas de saúde, certo? E isso vai nos mostrar que essas duas políticas, tanto a ambiental quanto a de saúde, elas precisam estar em consonância. E que se nós não cuidarmos do nosso ambiente, que se nós não tivermos trabalhos de políticas ambientais que sejam efetivas, nós vamos ter situações que muitas vezes as políticas de saúde elas não vão conseguir, elas não vão ter tanta eficiência, melhor dizendo. Então, se a gente cuida da política ambiental global como uma forma de prevenção, nós conseguimos ter possibilidade de termos políticas de saúde que possam ser mais eficientes também. E essa questão de processos, de cuidados com o ambiente e a saúde, né, que é a essência aqui do que nós estamos conversando hoje, ela retoma que ela retoma uma crise sistêmica, uma crise civilizatória, por qual passa a população mundial ainda em pleno século XXI. Então é uma crise entre o ser humano e a sua relação com o ambiente natural. Então, que modelo de desenvolvimento, para que modelo de desenvolvimento a humanidade caminha, né? Esse consumo acelerado. Então, aonde é que a gente pode estabelecer um modelo diferente? Onde é que a gente pode trabalhar a humanidade, a nossa essência de uma forma diferente? E aí, para falarmos um pouco sobre isso, né, sobre essa sociedade contemporânea e esse modelo já tão desenfreado de consumismo, a gente trouxe aqui um conceito de modernidade líquida, né, de um sociólogo
chamado Zygmunt Bauman. Então, o Bauman, na orelha de um livro que não é o Modernidade Líquida, mas o Amor Líquido, ele fala que a era da modernidade líquida em que vivemos, um mundo repleto de sinais confusos, propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível, é fatal para a nossa capacidade de amar, seja esse amor direcionado ao próximo, ao nosso parceiro ou a nós mesmos. Então, ele coloca aí como a nossa sociedade hoje, como ela está, como as relações elas são mais frágeis, elas são mais temporárias, né? Coloca que tudo é temporário, tal como os líquidos, né? Que caracterizam-se por uma incapacidade, na verdade, de manter a forma. O líquido, se a gente colocar num copo, ele tem um formato, se a gente coloca numa travessa, outro, e assim sucessivamente. E essa modernidade líquida, ela proporcionou também mudanças muito rápidas nas relações de trabalho, nas relações familiares, no amor, na amizade e na própria identidade e na questão do autoconhecimento do ser humano. Então a gente tem uma transformação, né, onde poderíamos ter situações de solidariedade, de coletividade, mas a gente tem o individualismo. E em vez de nós trabalharmos questão de cidadania, o cidadão, a pessoa, ela é vista apenas como alguém que consome, então vista apenas como um consumidor. E como a gente faz para mudar, né, para trabalhar uma outra realidade, que freie um pouco esse consumismo, que repense o nosso relacionamento com o ambiente aonde nós estamos. E aí existem outras propostas, né, e outros conceitos, e um dos que eu vou abordar aqui que eu acho bem interessante é a questão das cidades saudáveis, das cidades sustentáveis, das cidades mais humanas e também da questão do bem viver. As sociedades, né, hoje, elas têm uma amiga que colocou que as sociedades hoje, elas estão despregadas do ambiente. Essa pessoa que colocou isso é a presidente do Instituto Maranhão Sustentável, ela chama Luzenice Macedo, ela é daqui de São Luís, né, e é presidente desse instituto. Então, ela coloca pra gente que as sociedades, elas evoluíram para um modelo de vida em que elas se acham despregadas do ambiente, né? Então, nesse sentido, onde a gente tem sociedades despregadas do ambiente, é preciso a gente aprender com povos tradicionais, né, com comunidades indígenas, entre outros, que a nossa relação com o ambiente, ela é fundamental, ela é crucial. E nesse sentido também se coloca o conceito de bem viver, estabelecendo que existe uma sinergia entre natureza e ser humano, e rebatendo aí só esse crescimento econômico como um sinônimo de desenvolvimento, né? Só o crescimento econômico, ele não nos sugere um autoconhecimento, ele não nos sugere relações mais humanas e por aí vai. Então, será que o crescimento econômico, de fato, será que as sociedades, melhor dizendo, será que as sociedades conseguem continuar com o pensamento de que o crescimento econômico é o pilar principal? Será que isso consegue ter continuidade em um planeta já ultrapassando os 7 bilhões de habitantes? Então são coisas, né, para a gente repensar. E os ecossistemas inovadores, nesse sentido, né, eles precisam de espaços urbanos que priorizem as pessoas, possibilitando lazer, possibilitando criatividade, possibilitando autoconhecimento, certo? Nesse sentido, é preciso que a gente tenha uma boa gestão dos recursos ambientais
e que nós possamos também trabalhar a questão da governança, né? Onde a gente tem ambiência aí para participação popular na questão das políticas públicas e que essa participação ela possa bloquear ou neutralizar essa vigência de práticas predatórias na relação entre os agentes públicos e os cidadãos. Então seriam práticas, né, mais descentralizadas e alicerçadas num processo cooperativo entre a questão do público e do privado. Nesse sentido, a gente precisa também utilizar mais a tecnologia e as redes como tessituras sociais para melhorar essa eficiência política, para melhorar essa eficiência econômica, entrelaçando, né, imbricando mesmo essa questão do desenvolvimento social, do desenvolvimento cultural e do desenvolvimento urbano. E nesse sentido, ainda a gente coloca a questão da ciência tendo a sua devida importância nesse processo. Será que a gente é só uma sociedade de consumo? Então a ciência ela precisa estar na vanguarda das decisões governamentais, ela precisa de um espaço, né? Ela precisa ser ouvida e nós estamos sentindo mais que nunca isso nesse momento atual, tá? Então acho que é um momento de recolhimento, de pensar nessas questões, porque a ciência ela tende a fortalecer as ações de cooperação na gestão dessa crise atual em que nós estamos vivendo. Nesse sentido de pensarmos, de refletirmos, né, um pouco mais, eu também trouxe para vocês algumas dicas aqui de livros que nós, para a gente ler e trabalhar mesmo essa questão reflexiva, né? Um deles é esse aqui, certo? Ele chama E se Obama Fosse Africano, é de um escritor chamado Mia Couto, e ele tem aqui diversas intervenções, como ele coloca, né? Diversas palestras. Então tem uma aqui muito interessante, chamada de Rios, Cobras e Camisas de Dormir. É uma intervenção no ciclo da biologia na noite, Universidade de Aveiro. Então, para mim, é uma das melhores intervenções que ele tem nesse livro. O livro todo é muito bom, acho que tem aí na internet, em PDF, né? Um outro livro é esse aqui, chama Darwin Sem Frescura, né? Que quem escreve ele são os autores Pirula e o Reinaldo José Lopes. É também um livro muito interessante que faz a gente repensar diversas coisas dentro da biologia. Tem um ensaio sobre a cegueira também, do José Saramago, que reflete algo muito semelhante ao que nós estamos vivendo, né? Nesse processo mais de recolhimento. E ele tem um livro e tem um filme. E tem uns filmes também que eu acho bem interessante, né? Que tem aí na Netflix. Um deles é A Lavanderia, né? E o outro chamado Minimalismo. E por fim, a gente agradece e cita algumas fontes de pesquisa, né? Nós fizemos uma pesquisa aqui em diversos livros, em diversos sites, em diversos canais de YouTube, né? Então a gente pesquisou aqui em artigos do Alan Carlos Pichetti, André Frota, Sérvio Pontes Ribeiro, no canal do Pirula, no Átila Yamarino, em livros de biologia de ensino médio do Amabis e Matos e do Sérgio Linhares. Pesquisamos também artigos do Marcos Rigota, da Fiocruz, do Bauman, né? E fizemos aí uma citação também sobre a Luzenice Macedo, falando das
cidades inteligentes e cidades sustentáveis. Então, acho que seria isso. Eu agradeço mais uma vez por esse momento, agradeço mais uma vez ao Centro Acadêmico do curso de Biologia do IFMA Campus São Luís, Monte Castelo, pela iniciativa desse processo, né, desse momento, e por possibilitar essa possibilidade de interação, possibilitar essa possibilidade de interação em um momento onde a gente está, né, mais recluso, mais em casa, tá bom? Então, uma boa noite a todos e é isso.